Então vamos lá, moçada. Seguindo, o trabalho com o estudo da atmosfera terrestre, moçada, lembra que nós vimos sobre os fatores do clima. Então, agora nós vamos entrar nos elementos do clima. Na realidade, eu já citei esses elementos anteriormente. Nós temos aí, nós chamamos de elementos ou de fenômenos da atmosfera. O clima e o tempo, na realidade, eles ocorrem, os fenômenos tanto climáticos como meteorológicos, eles ocorrem envolvendo esses elementos, esses fenômenos. A temperatura, a umidade e a pressão. Então nós vamos começar com essa questão envolvendo temperatura. A temperatura nada mais é do que a quantidade de calor que existe no ar atmosférico. Essa quantidade de calor, ela muda de um lugar para o outro, mas ela também pode mudar no mesmo lugar. E o que é importante, essa quantidade de calor, a única fonte é o Sol, é a nossa estrela. Então não esqueçam, o Sol é uma usina, de energia. Na realidade, o Sol é uma reação termonuclear. Se não fosse o Sol, nós não existiríamos. A vida na Terra seria praticamente impossível. Então, a temperatura é um dos elementos mais importantes da atmosfera. Ela acaba influenciando praticamente os outros elementos também. Como nós nos referimos a uma quantidade de calor, então não esqueça, tá? Essa quantidade de calor, como eu disse, muda de um lugar para o outro, mas também pode mudar no mesmo lugar. O equipamento que nós utilizamos para medir essa quantidade de calor, é o termômetro. Existem vários tipos de termômetros aí, tudo bem? Umidade atmosférica é outro elemento, é outro fenômeno. Umidade é a quantidade de vapor d'água que existe no ar atmosférico. Essa quantidade de umidade, essa quantidade de vapor d'água pode mudar de um lugar para o outro, mas ela também muda no mesmo lugar. E quando nós nos referimos a essa quantidade de vapor, nós podemos ter valores tanto absolutos como relativos. O que significa isso? Umidade absoluta nada mais é do que a quantidade de umidade que existe no ar, isto a um certo momento, a uma determinada temperatura. Então entenda, quando a temperatura muda, a quantidade de umidade no ar também pode mudar. De uma forma específica, à medida que a temperatura aumenta, a quantidade de umidade ela também deve aumentar. A umidade relativa ela depende muito do ponto de saturação. E o que nós entendemos como ponto de saturação? Nada mais do que a quantidade máxima de umidade que o ar pode conter, que o ar pode reter, no ar atmosférico. Quando ele chega nesse limite máximo, de alguma forma ele precisa devolver. Então isso é saturação, ponto de saturação. Como eu disse, a umidade relativa, ela nada mais é do que uma relação entre a umidade absoluta e o ponto de saturação. Então, quando você ouve informações dentro da meteorologia, você pode observar que, quando se trata da umidade, o que é informado para vocês é sobre a umidade relativa do ar, tá? Porque ela realmente é calculada tendo por base a umidade absoluta e o ponto de saturação, ok? O equipamento utilizado para medir essa quantidade de vapor da água existente no ar, essa quantidade de umidade, nós chamamos de higrômetro. Não esquecendo, higro, o prefixo higro, ele significa umidade. Hidro, água, higro, umidade. Quando se trata dessa umidade, nós temos que lembrar do quê? Do ciclo da água. Também chamamos de ciclo hidrológico. Esse ciclo ele ocorre em 3 etapas, em 3 fases bem definidas. Nós temos o processo da evaporação associada à evapotranspiração. Nós temos aí a evapotranspiração nada mais é do que a transpiração dos vegetais. Nós temos a fase da condensação e nós temos a fase da precipitação, que é o retorno da água para a superfície. Então, não esquecendo, é um ciclo, então esse é um movimento ininterrupto e é o que justifica para vocês
não é? A quantidade de água da Terra nunca ter mudado, né? Desde que esse ciclo está se manifestando. Participam do ciclo da água todos os corpos d'água, tá? Mesmo aquelas águas subterrâneas, né? Aquelas águas que estão em subsolo, né? Existe um processo em que essa água de subsolo ela vem até a superfície, tá? Através de uma vertente, de uma nascente, de um olho d'água, enfim. E a partir daí, então, essas águas também participam do ciclo da água. Quando se trata do ciclo, você viu, são 3 fases muito bem definidas, né? Então, vamos entender essa questão envolvendo a precipitação, as diferentes formas de precipitação, tá? A forma mais comum de precipitação, claro, é a chuva. Mas nós também temos a ocorrência do granizo, a nossa popular chuva de pedra. Lembra que o granizo é uma das formas mais violentas de precipitação, até pelo estrago que normalmente uma chuva de pedra ela provoca. E o granizo, a formação dele ocorre em condições até bem específicas, né? É normal a ocorrência do granizo durante tempestades de verão, mas hoje isso não é mais uma regra, né? A ocorrência dele pode se manifestar desde que haja dias intensos de mormaço, de muito calor. Lembrando que quando há dias intensos de calor e de mormaço, o ar, né, ele circula de forma vertical, então o ar quente ele sobe com muita rapidez. As nuvens ficam muito altas e normalmente essas nuvens estão carregadas não só de vapor d'água, de partículas de água, mas também de cristais de gelo. E aí percebam, nunca cai pedra no seco, eu sempre uso essa expressão. Você pode perceber, começa a chover, daí começa a cair granizo. Por quê? Esse é o processo. Como a nuvem está muito alta, a partir do momento que começa a chover, essas gotas de chuva são jogadas de volta para dentro da nuvem por sucessivas vezes pelas correntes de ar ascendente. E a partir daí existe o processo da cristalização delas, tá? Pela baixa temperatura, formando pequenas esferas de gelo que podem aumentar de acordo com o processo, né? Porque uma pedrinha vai grudando com a outra e acaba formando, né, estruturas grandes, como você pode observar nessa figura. Tá? A chuva de granizo ela é muito rápida, ela não dura mais do que 10, 15 minutos assim no máximo, mas o estrago, todo mundo já sabe, não é pequeno. Então essa é uma forma de precipitação. A outra forma de precipitação é a neve, né? A ocorrência da neve. A neve ela ocorre em condições bem específicas. Lógico, envolve temperaturas muito baixas, de preferência até temperaturas abaixo de zero, mas tem que ter umidade suficiente no ar para que haja a saturação dele. A formação da neve ocorre durante a condensação. Então, durante a condensação, quando o vapor começa a passar para o estado líquido novamente, nesse momento o vapor cristaliza e aí forma o floco de neve. Por sua vez, claro, pelo peso, ele acaba precipitando. É bem interessante, vocês podem observar nessa imagem, é uma imagem microscópica da neve, e todos os flocos de neve, eles são hexagonais. Por que eles são hexagonais? A melhor explicação que encontrei até hoje é essa que você vê aí. Tá? Nesse estado, o que acontece? A molécula da água ela é circundada por outras 4 no ponto em que o hidrogênio é fixo, né? E os átomos de oxigênio acabam se arranjando em camadas e formam, portanto, um hexágono. E essa realmente é a forma de todo o floco de neve. Então é bastante interessante esse processo, mas não esquecendo, né? A neve ocorre em condições muito específicas, portanto. E claro, a forma mais comum de precipitação são as chuvas. Tanto que existem diferentes formas de chuvas. Dá uma olhadinha. Nós temos aí a chuva frontal, nós temos a chuva convectiva e nós temos a chuva orográfica. A chuva convectiva ela é muito comum em áreas muito quentes, em áreas muito quentes e úmidas. Né? É o que acontece, por exemplo, na região de clima equatorial. Tá? A chuva convectiva ela é uma chuva muito rápida, torrencial, mas ela dura pouco tempo. Ela ocorre pela movimentação rápida do ar. O ar quente sobe, carregado de umidade,
À medida que sobe, encontra a temperatura mais baixa, ele resfria e ao resfriar condensa e descarrega água. Então é uma chuva realmente rápida. Ela dura 10, 15 minutos no máximo. Normalmente a gente chama isso de chuva de verão, né? Porque é normalmente quando ela acontece. Tá? Mas ela é típica de regiões muito quentes e úmidas. A forma mais comum de chuva é a chamada chuva frontal. A chuva frontal é aquela que resulta do encontro de duas frentes, uma frente fria encontrando uma frente quente. A diferença térmica, claro, indica a imediata condensação e precipitação. Normalmente as correntes de ar quente são carregadas de umidade. E a massa fria, a corrente fria, né, quando ela encontra, reduz a temperatura e o que é vapor condensa e descarrega, ou seja, chove e chove bastante. A chuva frontal ela é uma chuva mais persistente. Ela demora mais tempo, ela pode começar de mansinho, né, aquela garoa chata, mas que vai seguindo, né, e que vai se manifestando por um período mais longo. Ou ela pode começar intensa, né, mas chuva assim intensa durante um dia ou mais, dependendo da quantidade de umidade presente no ar para que ele seja saturado. Tá? Mas é a forma mais comum de chuva. E a chuva orográfica, chamada também de chuva de relevo, é aquela que ocorre envolvendo uma elevação, uma altitude, um planalto, uma montanha. Tá? A movimentação do ar acontece de forma horizontal, nuvens carregadas de umidade são arrastadas pelo vento. Ao encontrar essa elevação, a tendência é ela transpor, tá? Ela não tem como atravessar o obstáculo. Para transpor, ela sobe por ascendência vertical. Ao subir por ascendência vertical, o que acontece? Ela resfria, né, condensa e descarrega muita água. Mas veja, isso ocorre em uma das vertentes, né, onde o vento está chegando nessa altitude. E a partir daí, na outra vertente, né, você vai ter aí a ausência da chuva, ou se chover vai ser muito pouco. Aqui nas imagens você vê, né, na primeira aí a chuva convectiva, né, na segunda dá para você perceber bem o encontro das duas frentes de ar, né, provocando a chuva frontal, e na outra você vê ao fundo a elevação e a nuvem carregada, descarregando muita chuva já em uma das vertentes. Contrapartida, a outra ela se mantém. Beleza? Então, moçada, então, os diferentes tipos de chuva, ok?